Ô, gente, hoje é 13 de maio, é o dia que marca o fim da escravidão no nosso país. Isso só foi possível com a assinatura da Lei Áurea há 36 anos. Mas além do marco histórico, é uma data também que traz reflexões sobre a desigualdade social e principalmente a desigualdade racial. Cristian Miranda volta agora aqui ao Gazeta Meio Dia com esse assunto. Cristian, é com você de novo. Ei, Rafa, boa tarde novamente para você, a todos que nos acompanham. Pois é, olha só, 13 de maio de 1888. Quando a gente faz uma continha, tem aí 136 anos. Segundo os historiadores e os estudiosos sobre a escravidão, a abolição da escravidão, é um tempo muito curto e que de lá para cá ainda assim é um período de resistência, porque para eles, para todos esses estudiosos, a abolição de fato não aconteceu. Foi um processo incompleto, porque muitos negros, depois que acabou aí a escravidão, ainda foram marginalizados. Talvez isso justifique algumas questões que acontecem hoje em dia para os estudiosos e historiadores. A gente preparou uma reportagem que traz todos esses detalhes e eu convido você agora para assistir com a gente. Você já se perguntou sobre a origem dos problemas sociais de hoje em dia? Extrema pobreza, baixa escolaridade, principalmente entre pessoas negras. Para entender essas questões, precisamos voltar no tempo. Segundo os historiadores, a escravidão no Brasil tem um peso importante nisso. A Lei Áurea, que acabou oficialmente com trabalho forçado, foi assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, ou seja, 136 anos atrás. Não é uma data comemorativa, não é uma data para se exaltar a princesa Isabel, nem a instituição da Lei Áurea, nem nada parecido. É uma data de reflexão. A história não conta, a história só fala da bondade da princesa Isabel, mas não fala da resistência do povo negro, que resiste até hoje. E para que a abolição acontecesse, foi necessária muita luta. Existia pressão externa da Inglaterra, mas também uma pressão interna muito grande por um movimento abolicionista que vinha crescendo há muito tempo. E essa pressão, de fato, foi o que motivou não só a implementação da Lei Áurea, mas também leis anteriores, né, como o sexagenário e lei do ventre livre. Mas mesmo após tantos anos da Lei Áurea, é possível que a gente sinta ainda hoje os reflexos da escravização. Em alguns casos, parece que ainda nem acabou. Nós já mostramos aqui na TV Gazeta casos de pessoas que foram resgatadas de trabalhos análogos à escravidão. No estado foram feitas mais de 230 denúncias entre 2019 e este ano, segundo dados do Ministério do Trabalho. São pessoas que vivem sob condições degradantes. Você vê que em todas as camadas da sociedade em que existe uma dificuldade, em que existe um processo precário, a maioria é população negra. Então, o resultado desse processo aí de uma falsa liberdade, uma falsa inserção. A entrevista com o historiador Marcos foi feita no Museu Capixaba do Negro, em Vitória. O espaço guarda a memória daqueles que lutaram contra o sistema escravista no estado. Aqui nós tivemos muitos negros e pretos que foram encarcerados, que sofreram com essa consequência de uma falsa liberdade em 1888. E hoje temos aqui o Museu do Negro, que de alguma forma representa toda essa história, uma história que foi ocultada, que não foi contada e que hoje é um espaço representativo para a história do povo preto do Espírito Santo. Os livros de história contam que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Mas, segundo os pesquisadores, a libertação dos negros foi um processo incompleto e que não houve uma iniciativa do governo na época para inserir essa população na sociedade. Resultado disso, para os estudiosos, foi a desigualdade social que se vê até hoje. Os negros representam 66,7% dos presos no país. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a renda média das pessoas pretas ainda é baixa quando a gente compara com de uma pessoa branca. Segundo o IBGE, em 2022, os pretos e pardos recebiam, em média, R$ 1.320 por mês, enquanto as pessoas brancas recebiam R$ 2.222 mensais. Nós temos uma pesquisa que diz que nós precisamos de 9 gerações para que a gente possa sair da classe
mais baixa até uma renda média. Nós somos um país que construiu o racismo estrutural. Então, o racismo está na política, está na educação, está na saúde, está no judiciário. O racismo está na economia, está em todo lugar. A professora também garante que é possível mudar esse cenário. É obrigação, sim, de cada brasileiro lutar contra o racismo, para que a gente possa fazer a roda girar ao contrário e a gente tenha, enfim, igualdade racial no Brasil, que vai redundar em igualdade social também. Pois é, Rafa, todos vocês aí viram então, portanto, na reportagem, o dia de hoje é mais uma data para refletir, segundo esses historiadores, e que uma data que representa bastante mesmo, que é até uma data para comemorar de fato, é 20 de novembro, que foi aí, é o Dia Nacional, né, da Consciência Negra, e foi quando Zumbi dos Palmares morreu. Essa figura representa, portanto, essa resistência dos povos negros contra a escravidão. Agora, só uma informação também, uma curiosidade, Rafa, e até um convite para você de casa. Vocês viram aí que a gente gravou essa reportagem no Museu Mucane, que fica no centro daqui de Vitória, e nele tem um quadro da Revolta de Queimado, que aconteceu em 1849, e é justamente da revolta desses povos negros aqui no Espírito Santo contra esse sistema que escravizava as pessoas. Volto com você aí no estúdio, Rafa. Tá aí, 13 de maio de 1888, 136 anos atrás, não 36 como eu falei na abertura aqui dessa reportagem. É uma data que a gente precisa lembrar, não só todo ano não, acho que todo dia, né? Obrigada, viu, Christian, pelas informações.